Estou com minha Bíblia aberta num texto maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa, é claro, mas eu tenho as minhas partes preferidas e você também tem as suas, não é? Esse aqui é um texto incrível. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde Paulo apresenta o amor como sendo o dom supremo. Eu vou ler inicialmente os versos 1 a 3. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Tremendo, hein? Que palavras fortes essas. Tudo que recebe o selo de aprovação do céu deve ser feito por amor. As maiores realizações humanas, os mais extraordinários feitos, se não forem motivados por amor, são inúteis aos olhos de Deus. Mas quando o amor divino prevalece no coração, tudo reflete esse bendito dom do céu. Interessante, por falar em dom, o contexto aqui dessas palavras de Paulo sugere a questão dos dons espirituais. Paulo vinha falando a respeito dos diversos dons espirituais. E ele chega a mencionar alguns aqui, não é? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, o dom do conhecimento, o dom da fé. E então ele diz assim, olha, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, o dom da caridade, se eu não tiver amor, nada serei. E Paulo chega a dizer, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não fizer isso por amor, isso de nada, absolutamente nada me adiantará. Ao referir-se a essa diversidade dos dons espirituais, Paulo então fala do dom do amor, que na verdade ele apresenta não apenas como um dom, mas como um caminho ainda mais excelente. O dom é tão especial que chega a ser, na verdade, um caminho. O dom do amor. E, aliás, foi por amor que Jesus veio a esse mundo, não foi? Você conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a esse mundo enviado pelo Pai, porque Ele nos amou de tal maneira, com tamanha intensidade, que Ele resolveu entregar o seu Filho único para que todo o que crê em Jesus não pereça, não morra. Uma referência aqui à morte eterna, mas pelo contrário, que tenha vida e vida eterna. Isso é João 3,16. Mas você sabe o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16? O autor é o mesmo, mas é na carta, primeira carta de João, não no Evangelho. Capítulo 3, verso 16, o mesmo capítulo e o mesmo verso. Lá está escrito assim, nisto consiste o amor, que Jesus nos deu a sua vida e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aliás, eu vou ler aqui para sair bem certinho mesmo. Eu disse primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja, primeiro o amor na dimensão vertical, de Deus para conosco. Deus nos amou tanto ao ponto de nos dar seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, quando você experimenta o amor de Deus, o amor na dimensão vertical, você tem o amor para compartilhar na dimensão horizontal. Por isso que João diz, nisto consiste o amor. Cristo deu a sua vida por nós e agora nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, nós devemos viver pelos nossos irmãos, para os nossos irmãos, fazer o nosso melhor por eles. Mas tudo isso
impulsionados pelo amor de Deus que está em nosso coração. Porque tudo que é feito com o genuíno amor que vem de Deus agrada ao Senhor. Mas os mais lindos feitos, as mais extraordinárias obras, se não forem impulsionadas pelo verdadeiro amor que vem de Deus, aos olhos do Senhor, são de valor nenhum. É para a gente pensar, não é? Vamos orar? Ó Deus bendito, concede ao nosso coração o verdadeiro amor, Senhor. O amor que nasce no teu coração e que nos faz viver segundo os teus propósitos, de acordo com a tua vontade, que nos faz andar nos teus caminhos e nos tornarmos bênçãos aos nossos semelhantes. Ajuda-nos a te amarmos, Senhor, e amarmos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E a nossa prece em nome de Jesus.